Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai fazer uma viagem para dentro de nós mesmos para tentar decifrar o que as nossas emoções querem nos dizer. Vamos juntos desenvolver uma habilidade que, olha, pode realmente mudar a nossa vida: a inteligência emocional. E para começar, vamos direto ao ponto com a pergunta que move toda essa nossa conversa. A gente sente um turbilhão de coisas todos os dias, mas o que elas significam de verdade? O que as suas emoções estão, no fundo, tentando te comunicar? Fica por aqui, porque a resposta para isso pode surpreender bastante. Todo mundo conhece bem aquela sensação, né? Um estresse que parece que toma conta de tudo, que domina o dia. Mas a questão é, será que estresse é mesmo a causa de tudo? Ou será que ele é só um sintoma de algo bem mais profundo que está acontecendo aí dentro? Olha só esse relato que é super comum. Uma paciente dizendo que a produtividade dela despencou. A explicação? Estresse. É uma palavra que a gente usa quase como um guarda-chuva, sabe? Para cobrir um monte de coisa. A grande pergunta é: o que tem debaixo desse guarda-chuva? E aqui está o pulo do gato. Quando se investigou um pouco mais a fundo, ficou claro que a dificuldade de concentração dela não era só estresse. Era, na verdade, uma tristeza muito profunda e um medo enorme por causa da doença do pai. O estresse, nesse caso, era só a pontinha do iceberg. Então tá, como é que a gente vira esse jogo? Como a gente para de ser refém das emoções e passa a ter mais controle? A resposta está em desenvolver o que a gente pode chamar de treinador emocional interno. E para isso, a gente vai usar duas ferramentas muito poderosas: a regulação emocional e a inteligência emocional. Primeiro, vamos falar da regulação emocional. A palavra mais importante aqui é transformar. Presta atenção, não se trata de reprimir, de engolir o que a gente sente. De jeito nenhum. É sobre aprender a trabalhar junto com as nossas emoções, entendendo que cada uma delas carrega uma informação super valiosa pra gente. E isso nos leva direto para a inteligência emocional. Pensa nela como se fosse um kit de ferramentas prático, sabe? Não é nada abstrato, não. É a habilidade bem concreta de perceber o que se está sentindo, de conseguir dar um nome para isso e, o mais importante, usar essa informação para tomar decisões melhores na vida. Legal, mas como é que a gente coloca essa teoria toda em prática? A primeira ferramenta é o diário das emoções. É um passo que parece simples, mas é incrivelmente poderoso para construir a base de tudo, que é a autoconsciência. O processo é bem direto e dá para fazer em qualquer lugar. Primeiro, sintonize com o seu corpo. Onde essa emoção está se manifestando? É um nó na garganta, um peso nos ombros? Depois, tente dar um nome para ela. Isso é raiva? É decepção? E por último, tente conectar a emoção a um gatilho. O que acabou de acontecer que te fez sentir assim? Com o tempo, essa prática começa a revelar padrões muito claros. A pessoa começa a perceber, por exemplo, nossa, a irritação sempre aparece quando meu irmão cancela nossos planos. Ou, a tristeza vem quando minha mãe não me liga de volta. A ansiedade dispara quando eu olho a minha conta bancária. As conexões entre o que acontece e o que a gente sente ficam evidentes. Mas para dar nome a gente precisa de palavras, né? Muitas vezes nosso vocabulário para emoções é bem limitado. A gente fala, tô mal, tô bravo, mas olha só quantas nuances existem. Não é só bravo, pode ser furioso, irritado, incomodado. Não é só triste, pode ser deprimido, solitário, infeliz. Quanto mais preciso for o nome, mais claro fica o que a gente está sentindo. Agora a gente vai chegar numa das distinções mais transformadoras que alguém pode aprender nessa jornada emocional. É um conceito que, uma vez que a gente entende, muda completamente o jogo. A diferença fundamental entre pensamentos e sentimentos. A diferença é simples, mas o efeito é gigante. Sentimentos, em geral, são uma palavra só: tristeza, ansiedade, raiva. Já os pensamentos, os pensamentos são as frases, as historinhas que a nossa mente cria em torno desses sentimentos. São as nossas interpretações sobre o que aconteceu. Olha que exemplo perfeito. Quando o paciente foi perguntado sobre o que sentiu, ele respondeu com um pensamento. Eu senti como se ele não quisesse falar comigo. Repara nesse como se. Isso é um sinal de alerta. É a mente contando uma história, interpretando a situação e não a emoção pura e simples. E aqui entra a intervenção certeira do terapeuta. Ele, com muita calma, separa as coisas. Ok, entendi. Esses foram os pensamentos. Mas qual foi o sentimento de uma palavra que surgiu a partir deles? Foi tristeza? Foi irritação? Essa pergunta força a pessoa a identificar a emoção raiz.
E este é o ponto que nos devolve o poder. Anota isso. Seus sentimentos são sempre válidos. Se você se sente triste, você se sente triste. Ponto final. Ninguém pode discutir isso. Agora, os pensamentos que causam essa tristeza, esses podem e devem ser questionados. Eles são precisos, são verdadeiros, porque ao mudar o pensamento, o sentimento também muda. Bom, até aqui a gente juntou várias peças importantes desse quebra-cabeça, né? O problema, a teoria, as ferramentas. Agora vamos juntar tudo isso para que seja possível começar a navegar esse nosso mundo interior com muito mais habilidade e confiança. Então vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, suas emoções são mensageiras, não inimigas. Elas trazem recados importantes. Segundo, dar um nome a um sentimento é o primeiro passo para gerenciá-lo. Terceiro, a distinção entre pensamentos e sentimentos é uma habilidade que muda o jogo. E por fim, lembre-se, tudo isso pode ser aprendido e treinado. É muito importante a gente ter em mente que, como qualquer habilidade valiosa, desenvolver a inteligência emocional é uma jornada, não é um destino. E nessa jornada, ter um guia experiente ao lado pode acelerar muito o processo e oferecer um suporte que é seguro e totalmente personalizado. Para quem sente que precisa aprofundar essas técnicas com uma orientação profissional, ficam aqui as informações de contato do terapeuta Sidney Portela Soares, que é especialista nas técnicas do método TEN. Agendar uma avaliação inicial pode ser um primeiro passo muito valioso para aplicar essas ferramentas de um jeito personalizado e realmente eficaz na sua vida. E para terminar, eu deixo essa reflexão. As ferramentas estão aí, o caminho foi mostrado. Agora que a gente tem a chave para começar a decifrar a linguagem do nosso mundo interior, a grande pergunta é: o que a gente vai fazer com essa mensagem? A escolha agora está em nossas mãos.